Depois de toda essa situação envolvendo o Felipe Luiz, o Pedro, o Flamengo e essa exposição dessa questão bem interna do clube, feita pelo Felipe Luiz na coletiva, eu decidi gravar esse vídeo para trazer alguns pontos relevantes e específicos na minha leitura. Eu vi vários criadores de conteúdo, jornalistas, comentaristas, ex-jogadores, enfim, formadores de opinião, fazendo e falando sobre, fazendo conteúdos e falando sobre. E foram vídeos muito bons a respeito disso. E como complemento, eu quero trazer alguns pontos para mim que foram mais importantes da coletiva, porque se tratando de um jogador do calibre do Pedro e um treinador que está começando a carreira ainda como o Felipe Luiz, isso foi bem impactante, de forma muito positiva ao meu ver. O Felipe Luiz, claro, foi muito respeitoso, escolheu muito bem as palavras e expressou o sentimento dele, a opinião dele, como treinador, como gestor, como líder, e isso com certeza reverberou muito bem, não só porque ele está ganhando. O Felipe Luiz teve essa abertura, teve essa tranquilidade para falar, porque o momento que o Flamengo vive é muito bom no campeonato. O Flamengo é líder, o Flamengo venceu o jogo, e o Felipe Luiz tem o controle do ambiente dentro do vestiário. E eu vou exatamente nessa linha de raciocínio nesse vídeo, falando sobre a exposição do treinador, que foi algo que para mim foi o mais impactante, foi o mais relevante da coletiva, essa preocupação com a exposição do treinador, ou melhor, a falta de preocupação com a exposição do treinador que existe no nosso futebol. Ninguém se preocupa, como ele mesmo disse, com a exposição do treinador. E também em relação à credibilidade no vestiário e como que o dia a dia de treino, de gestão em si impacta diretamente no clube, no jogo, nos resultados, no desempenho, em tudo. E são muitas informações que muitas vezes, e agora me colocando como torcedor, a gente não sabe. A gente não tem acesso ao dia a dia. Infelizmente, hoje, para quem está de fora, o dia a dia ele não é mais aberto ao público. Você vê pouquíssimas vezes imprensa frequentando treinamentos, dias abertos, fluxo de muita gente dentro do campo, próximo ao campo. É algo bem mais restrito, é algo bem mais fechado. Então, tudo isso gera muita dúvida naquilo que acontece para quem está de fora. E o Felipe Luiz externou parte disso na coletiva. E como eu disse, ele foi muito bem. Ele foi muito bem, pontuando principalmente as questões de treino. Se o jogador não está treinando bem, ele não deve jogar. Não pode jogar. É falta de respeito. Principalmente se ele tiver nas condições que o Felipe Luiz expôs do Pedro, com números muito baixos e tudo mais. Como que um jogador desse vai jogar? Se o Felipe Luiz coloca o Pedro para jogar nessas situações, qual a credibilidade que ele vai ter dentro do vestiário com os outros jogadores? Porque os outros jogadores, assim como o Felipe Luiz, assim como o próprio Pedro, eles sabem daquilo que está acontecendo. Eles veem que o ritmo está mais lento, eles veem que às vezes uma fala ou outra, um deboche, um comportamento ruim. Então, esse tipo de coisa, não, a gente que está de fora não pode ficar opinando. A gente não sabe como é o dia a dia. Como que a gente, na posição de quem não está no dia a dia, fica dando pitaco a respeito de primeiro escalação, sabe? Como o próprio Felipe Luiz falou na coletiva. Às vezes vai lá, vê a escalação, não entende, mete a porrada no treinador. Eu faria diferente. Como você faria diferente se você não está no dia a dia? Como você faria diferente se você não acompanha a semana de treinamento? Esses são os pontos-chave que eu quero trazer de reflexão. Porque se o treinador vai fazer aquilo que agrada o externo, qual a credibilidade que ele vai ter dentro do vestiário com os jogadores? E a credibilidade no vestiário, eu já falei isso outras vezes, a credibilidade no vestiário é algo mais importante, se não for, assim, para mim é a coisa mais importante. Eu já vi isso, eu posso falar de exemplo próprio em relação ao meu pai, que eu quero citar um exemplo dele bem grande, bem conhecido, para
para ilustrar aquilo que eu quero falar, né, o meu ponto de vista, e principalmente com referências de fora. O próprio Luciano Spalletti, quando estava na Inter, falou da credibilidade no vestiário, usando como referência a situação envolvendo um também ídolo, Mauro Icardi. Se o Mauro Icardi, à época, não estivesse treinando bem, ele não jogaria. E não estava jogando. Não importa se o Icardi faz muitos gols. Você quer recuperar o jogador. Você quer fazer com que o jogador retome a capacidade que ele tem. Técnica, física, tática, mental, tudo. Só que como que você vai fazer isso colocando ele para jogar se ele não corresponde? Se ele, usando o mesmo termo do Felipe, se ele negocia minutos de treino? Se ele não leva as coisas a sério? E usando o exemplo do meu pai, que não é nada em relação a comportamento, mas é de opção. Quando meu pai estava no Vasco, e alguém vai lembrar daquele meme do ridículo, né? O comportamento ridículo na frente de uma criança, inclusive, do torcedor que tira o tênis e ameaça jogar no campo. Aí todo mundo se diverte, né? Porque o Brasil é um circo. Mas enfim, o ponto não é esse. O torcedor, ele quis fazer isso. Ele quis fazer esse showzinho na frente das crianças ali, porque houve uma substituição no primeiro tempo devido a uma lesão do Rossi, do atacante Rossi. Foi Vasco e Bangu. E aí, o Maracanã inteiro pede a entrada de um jogador, que era um menino da base, que tinha feito uma grande Copa São Paulo, mas que nos treinamentos não estava treinando no mesmo nível do que os outros jogadores. Faz parte. Não tem nada a ver com o comportamento ruim do jogador. Ele só não estava no mesmo nível. Portanto, ele não deveria jogar. Não importa se o externo está pedindo. Então, meu pai foi lá e colocou o Ian Sassi. Depois, o Ian Sassi fez o gol da vitória ainda. Né? Fez gol no jogo, não sei se fez gol e sofreu pênalti. Mas, enfim, participou ativamente da vitória. E aí ninguém mais lembra, né? Aí ninguém mais lembra. Só que a questão principal é: o Maracanã inteiro estava pedindo para colocar um jogador. O Maracanã inteiro não sabe do que acontece no dia a dia. O Maracanã inteiro não sabe. Quem sabe? Quem está lá no vestiário. Colocou para jogar. Qual a credibilidade que você chega no vestiário tomando a decisão de colocar quem está sendo pedido pela torcida? Porque aí você limpa suas mãos. Lava suas mãos. Você lava suas mãos e está tudo certo. Né? A torcida pediu, você fez o que a torcida pediu, beleza. Depois, paciência. Mas e a credibilidade no vestiário? Depois. Porque os jogadores chegam no vestiário quando a tomada de decisão foi aquela assertiva, baseada nos treinamentos, que é o que importa, não no externo. Aí os jogadores vão falar: porra, esse cara é foda. Esse cara eu confio nele. Esse cara é verdadeiro. Ele é honesto. Porque seria muito fácil colocar o jogador que estava todo mundo pedindo. Que aí você se isenta de responsabilidade. Não foi isso que aconteceu. E o Felipe Luiz tomou essa decisão. E o Felipe Luiz, da forma mais educada possível, da forma mais polida possível, pelo grande profissional que ele é, pelo ser humano que ele é, está se demonstrando cada vez um líder melhor, um treinador melhor, que conquiste muitos e muitos títulos na carreira. Torço muito por isso. E ele demonstra exatamente esse comportamento. Ele quer vencer. Vencer, credibilidade no vestiário. Treino é inegociável. Comportamento de treino vai ditar quem vai jogar ou não. Isso que importa. O externo não importa. E por que isso tudo deve ser uma preocupação? Porque, justamente, o treinador é aquele que fica mais exposto. Ninguém fica mais exposto do que o treinador num clube de futebol. Seja pela escalação, seja pelas alterações, seja pela coletiva pós-jogo, pelas tomadas de decisão, às vezes até contratação. Tudo fica exposto nas mãos do treinador. Ele é como se fosse um capitão. Você já assistiu qualquer filme, né, Piratas do Caribe, por exemplo? Toda situação que acontece, o capitão sobra para o capitão primeiro. Porque ele é o líder. Ele é o cara que está levando as pessoas. Ele está gerindo, ele está liderando. Naturalmente, ele vai ser a primeira pessoa ali. Só que a exposição ela deve ser honesta, ela deve ser justa. E a gente deve se preocupar com a exposição do treinador também.
Por que que aqui no Brasil a gente... A pergunta do... Esqueci o nome do rapaz agora da coletiva, mas ele fez a pergunta pensando na exposição negativa do Pedro, feita na coletiva. Mas e a exposição do Felipe Luiz? De tomada de decisão. Por que que o treinador ele pode ficar exposto o tempo todo de forma negativa, certo? Diante de uma situação relativamente grave, que aparentemente já está sendo resolvida internamente, mas deve ser passada para o externo de forma honesta, de forma verdadeira e de forma educada, como fez o Felipe. Por que que o treinador brasileiro não existe preocupação em relação à exposição do treinador brasileiro? Porque ele é o mais exposto de todos. Na derrota, no empate, tudo sobra, na maioria das vezes, para o treinador. Como eu disse, ele é o líder. Isso é normal. Mas por que que a gente não se preocupa com isso? Certo? Essa reflexão que eu queria trazer para o vídeo de hoje. Eu acredito que não tenha ficado tão longo, mas trouxe exemplos, trouxe referências e falei a respeito desse caso importante do final de semana. Né? Não vou querer ficar aqui fugindo do esporte, mas tem outras questões também que eu quero trazer durante a live que vai ser feita nessa semana. Ainda não decidi o dia, mas enfim. Não é isso, Drop? Perfeito. E mandar um recado pro pessoal também para seguir, deixar o like e também seguir nossas outras redes sociais que estão na descrição e no comentário fixado. Perfeito. Amanhã tem mais? Amanhã tem mais. Voltamos amanhã.